Então, olá, irmãos. Nesse segundo vídeo sobre o nosso caminho de produção de manuais, esse caminho de preparação de um bloco formativo, né? Então, nós estamos partilhando um pouco sobre essas etapas. Então, o infográfico que nós enviamos, ele traz a primeira etapa, que é o discernimento de temas, e depois vem a segunda etapa, que é a parte da pesquisa e da elaboração, né? A gente até coloca lá que agora é o trabalho mais duro, né? Mas porque realmente aí tá o grosso, vamos dizer assim, né, do manual. Então, nesse momento onde nós vamos fazer um levantamento do que vai ser mencionado e trabalhado nesse manual, então depois que eu já elegi também as minhas bibliografias, e aí vale a pena ressaltar, né? O Magistério da Igreja, ele é a nossa primeira e mais importante bibliografia, né? A Palavra de Deus é o nosso primeiro mais importante, o Catecismo da Igreja Católica, os documentos da Igreja, eles são realmente a nossa prioridade primeira, vamos dizer assim, né? Estão no topo, né, das bibliografias, né? E depois vem também as fontes do carisma, que é muito importante também, né? A gente sabe que uma das fontes mais importantes que nós temos tido anualmente é a nossa revista Escuta, né? Então, todos os anos Deus nos dá a escuta do Conselho Geral também como uma fonte, né, para nós trabalharmos ao longo de todo o ano, né? Os estatutos e os escritos não precisa nem mencionar, né? Mas nós devemos eleger então essas fontes como prioridades. E ao mesmo tempo, né, os padres da igreja, os santos, os doutores da igreja, nós temos fontes inúmeras, né, de conteúdo e de formação segura para realmente nós trabalharmos. Então, com certeza não falta, né? Tem aqueles dicionários analíticos, né? No final do dicionário de espiritualidade, da vida consagrada e assim por diante. E assim nós vamos podendo ter muitas fontes. Então, quando você eleger as bibliografias, né, que você vai usar, então a partir daí começar a pesquisar sobre aquele tema, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, da pobreza, né, no vídeo anterior. Então, a gente vai procurar primeiro, é sempre importante, quando nós vamos falar de um tema mais geral, mais macro, é importante a gente ir afunilando, né? Então, a gente fala do tema mais macro e depois a gente vai afunilando aquele tema até chegar em nós aqui hoje, né? Então, por exemplo, a pobreza. A pobreza ela é um conselho evangélico. Então, eu posso começar falando do conceito de pobreza, do conselho evangélico da pobreza. Primeiramente, quem vai me trazer algo sobre isso? A própria Sagrada Escritura. Jesus se fez pobre, não se valeu da sua condição de Deus, né? Se esvaziou. Depois nós temos no próprio catecismo muitas coisas sobre a pobreza, inclusive sobre até o abandono, né, que também está muito ligado ao nosso carisma. Depois a gente tem os escritos e os estatutos que vão falar da pobreza. E nós temos também muitos outros santos que vão falar sobre isso. Por exemplo, se eu pegar o dicionário de espiritualidade, com certeza tem lá o verbete pobreza, onde ele tanto vai trazer muitos autores, como ele vai trazer uma reflexão muito rica sobre o assunto. Eu posso pegar o dicionário da vida consagrada, eu posso pegar a vida de santos, eu posso pegar São Francisco, que é o nosso baluarte, Santa Teresa também, que é a nossa baluarte, Santa Teresinha, doutores da igreja, eu posso pegar Santa Catarina de Sena. É interessante o livro O Diálogo de Santa Catarina, ele fala muitas coisas da Divina Providência, é impressionante. A Economia do Reino, nosso livro também, do Carisma. Enfim, então você vai se cercando de bibliografias que falem sobre esse assunto. Uma dica também muito interessante é um livro chamado Chave Bíblica. Esse livro, ele normalmente tem em bibliotecas, tem inclusive onde nós estivermos, nós podemos procurar bibliotecas de mosteiros, né, de ordens religiosas que sempre eles têm uma pequena biblioteca no seu mosteiro, né, no seu convento. Então, é bem interessante, ou num seminário que nós temos na cidade, então que a gente pode também conseguir algumas boas bibliografias nesses lugares, né?
E a chave bíblica, ele é um livro de passagens bíblicas, como o próprio nome diz, né, de chave bíblica, de várias passagens bíblicas, que tem vários verbetes. Então, se você procura pobreza, vai ter várias passagens bíblicas que falam sobre a pobreza. É bem interessante, porque a gente ajuda muito no uso das Sagradas Escrituras. Às vezes, passagens que não são tão óbvias e que a gente encontra no Antigo Testamento, nós encontramos em livros que a gente nunca ia imaginar encontrar, e ela é um grande auxílio também, né, na hora das bibliografias. Então, essa segunda etapa, você vai fazer a pesquisa, você vai se cercar desses sábios, vamos dizer assim, e assim você vai fazendo a pesquisa dos assuntos que você deve colocar no manual, né? E assim você já elege textos, esse texto pode entrar para oração pessoal, esse texto aqui pode entrar para uma pregação presencial, que pode ser uma base para uma pregação. Eu acho que nesse tema aqui poderia ser uma pregação em DVD, porque é um assunto mais delicado, mais difícil de pregar, então a gente vai ver um pregador que já tenha mais costume de pregar sobre isso. Isso aqui a gente pode ver como uma pequena revisão de vida para a pessoa poder se ver diante desse assunto. Enfim, e aí também se abrir ao Espírito Santo, no sentido também da criatividade, né? A criatividade diante daquilo que nós podemos fazer como metodologia para a formação, né? Então, às vezes fazer trabalhos em grupos que não seja só uma leitura, mas que tenham perguntas reflexivas para ajudar nessa reflexão dos irmãos, né? Às vezes uma pregação presencial que você pode fazer um esquema da pregação para ajudar o pregador e assim por diante, né? Às vezes a gente consegue também usar obras de arte, né, pinturas que mostram muito bem, né, certos assuntos das Sagradas Escrituras e passagens bíblicas que nos falam muito também. Você pode também se utilizar. E deixar o Espírito Santo, né, gerar criatividade diante do que nós podemos inserir no manual. Então, essa segunda etapa é esse momento de pesquisa, de se debruçar no assunto, de ler bastante, né? E assim poder deixar que a partir das leituras o Espírito Santo vai indicando a via pelo qual você vai conduzir a formação daquele bloco, né? Daquele manual, né? Os termos, os conceitos que devem ser trabalhados, né? De que forma esses conceitos devem ser trazidos para a nossa vida no cotidiano, no prático da nossa vida e assim por diante, tá certo? Então Deus abençoe, um bom trabalho, Shalom.